Bom dia, tudo bem? Terceiro ano. A professora vai fazer uma revisão aqui agora, terceiro curso, para vocês resolverem as questões das nossas avaliações, da nossa avaliação do final de semana. A professora colocou para essa avaliação somente o modernismo da segunda geração. Então, como a professora colocou somente o modernismo da segunda geração, eu vou fazer a correção da nossa lista anterior. Certo, gente? A lista que eu enviei na semana passada é do modernismo da terceira geração. Em outro vídeo, a professora vai fazer a correção do modernismo da terceira geração. Mas hoje, esse vídeo é com um olhar para a nossa prova, com um olhar para a nossa avaliação, tá bom? Então, veja bem, quando nós falamos do modernismo da segunda geração, qual é a diferença em relação à primeira geração? O modernismo da segunda geração, ele tem uma preocupação social. Os autores que encaixam na segunda geração, o diferencial deles em relação à primeira geração é que eles têm uma temática de crítica social, é que eles vão fazer denúncias sociais. Agora, quanto à perspectiva da estrutura, por exemplo, da poesia, da corrente espiritualista, do próprio Carlos Drummond de Andrade, que não compõe essa corrente espiritualista, o que nós vamos verificar? Tanto eles podem, né, trazer à tona a formalidade, o uso do soneto, a preocupação com as rimas, com a métrica, como eles podem usar todas as conquistas da primeira geração. Então, em relação à estrutura, gente, tanto eles podem buscar o passado, como eles podem buscar as novidades já aí aceitas pela primeira geração. Então, veja bem, a temática da prosa, por exemplo, nós podemos observar da seguinte forma: nós temos um Nordeste, nós temos uma leitura para a cultura nordestina, para os problemas sociais do Nordeste, para as diferenças em relação ao que está acontecendo, né, no restante do país. Havia essa preocupação, esse olhar, né, para o Nordeste. E é um momento literário muito importante, gente. É um momento literário de grande fôlego. É um momento muito revisitado nas avaliações externas nossas, né? No Enem, nos grandes vestibulares. Então, professora, eu gostaria que vocês estudassem direitinho essa segunda geração modernista. Então, veja bem, quando eu falo de Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, qual que é o tema extremamente importante tratado com eles? O tema da seca. O Graciliano Ramos também é conhecido como neorrealista. Por que ele é conhecido como neorrealista? Porque ele também observa o comportamento. Ele não só vai fazer a denúncia social, mas ele observa o comportamento das personagens. Então ele trata das personagens, da profundidade psicológica, utilizando o monólogo interior, discurso indireto livre. Então, quando nós falamos, né, do Graciliano Ramos, ele tem uma linguagem enxuta, é aquele autor que diz muito em poucas palavras, foi condenado, foi preso por causa das questões políticas. A gente precisa lembrar que os autores desse momento, eles vão viver o momento da depressão econômica, o momento da perseguição política, o momento de grandes ditadores e da Segunda Guerra. Então, por isso, por exemplo, Drummond fala tanto do medo da noite. Por isso Drummond diz tanto a respeito do amanhecer, né? Havemos de amanhecer. É o momento de ter esperança. E muitas obras, gente, queimadas em praça pública. Os Capitães de Areia queimados em praça pública. Obras proibidas. Esse é o momento, né, da segunda geração, que vai de 1930 até 1945. Então, veja bem, tendo surgido no quadro da literatura São Bernardo de Graciliano Ramos, é considerado pela crítica como um modelo do romance da literatura brasileira, essa questão concomitante. Eu tenho romance de 30 e eu tenho o psicológico e social. Tanto é que São Bernardo é comparado com a obra Dom Casmurro. Porque quem vai narrar a história é o Paulo Honório, é nossa personagem protagonista. Também nós temos o ciúme de Paulo Honório em relação a Madalena. A questão de Paulo Honório aí já é um outro momento, né? Um outro olhar. Ver todos como objeto, como coisas. Né? O relacionamento dele é sempre por interesse. Então, esse é o momento. Falamos dessas questões.
A próxima questão, então a letra correta é a letra D, sem dúvida. Não é naturalista, não é pré-modernista, não é do naturalismo, também não é da geração de 45. Geração de 45 nós temos Clarice Lispector. Geração de 45, né, nós temos, se a gente parar para pensar, um pouco de tudo mesmo. Guimarães Rosa, por exemplo, é regionalista. Mas é um regionalismo diferenciado, é a questão da palavra, é a questão da linguagem, é o metafísico. Então, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, a temática da seca, Graciliano Ramos, a análise psicológica, também a temática da seca, também a análise do comportamento, o ciúme. E essa obra tem uma marca importante do Graciliano, que é o anticlímax. Porque, gente, Paulo Honório tem tempo de refletir a respeito de tudo na sua vida. Então a gente cria uma expectativa que ele vá modificar. Mas ele fala que se ele fosse começar, ele faria tudo do mesmo jeito. Porque se ele agiu dessa maneira foi por causa da profissão dele, que o tornou desconfiado de tudo e de todos, né? E que ele não sabia amar, que ele tinha um coração pequeno. E o ciúme exagerado, né, em relação a Madalena. E ele conquista São Bernardo, que é a fazenda, que ele trabalhou, que ele foi explorado. Mas no final ele termina, né, contando a sua história, escrevendo a sua história, sem a Madalena. Os relacionamentos dos amigos também todos foram embora, né? E veja bem, o próximo texto é um texto de Capitães de Areia, do Jorge Amado, né? E esse texto, o Jorge Amado, ele também entrou para a política. O Jorge Amado foi deputado pelo Partido Comunista na época. O Jorge Amado também tem muitas obras que falam em relação ao preconceito racial, ao preconceito cultural também. Tanto é que essa lei que a gente vivencia até hoje, de liberdade de culto, foi uma lei trabalhada para o Jorge Amado enquanto deputado. Porque ele observou tudo isso e ele lutou contra tudo isso. Igual o livro dele, né, Tenda dos Milagres, que trata dessa questão, Mar Morto, e das questões sociais, né, de todas essas questões da luta pela terra do cacau, né, dos senhores coronéis, do poder dos senhores coronéis, mulheres exóticas, diferenciadas, né? Porque depois Jorge Amado abandona tudo isso e vai trabalhar com o que a gente chama de crônicas da vida apimentada da Bahia. E aí o malandro, a prostituta, passa a ser personagem central na sua obra e a gente tem aquela leveza da vida na Bahia, né, de todo o lirismo. O próprio Jorge Amado dizia que ele era um baiano lírico, né, gente, e sensual. Aí veja bem, apesar das diferenças notáveis que existem entre as obras, um aspecto comum ao texto de Capitães de Areia, considerado no contexto do livro Vidas Secas do Graciliano Ramos. A consideração conjunta e integrada de questões culturais e conflitos de classe. Né? Essa é uma boa questão, essa é a questão correta. A reprodução fiel da variante oral popular da linguagem, recurso principal da característica das personagens. Não, nós não vemos isso. O Fabiano, ele tinha medo das palavras. Ele se dava melhor com os animais, ele soltava grunhidos. O engajamento nas correntes literárias nacionalistas que rejeitavam a opção de temas regionais também não, né? Eles trabalham com as temáticas regionais. O emprego do discurso doutrinário, o caráter panfletário, didatizante, próprio do realismo socialista, também não tem esse caráter didatizante, né, do realismo socialista, porque tem a denúncia da família de retirantes, da seca, os meninos, os menores abandonados, aquele momento da bexiga lá que eles falam, daquela febre, a morte de muitas pessoas, a questão cultural da capoeira, a questão religiosa, assim como o Fabiano também. A questão de trabalhar com o gado, a questão da festa, por exemplo, de final de ano na cidade. Então, veja bem, o tratamento enfático e conjugado da mestiçagem racial e da desigualdade social. Bom, a melhor opção é essa coisa em conjunto, cultural e os conflitos de classe. Lembra quanto que Fabiano sofre em relação ao seu patrão, em relação ao soldado, né? E os meninos também, né? Pedro Bala depois passa a ser o líder não só de menores que estão abandonados, das causas dos menores abandonados, mas um líder de todos aqueles que buscam a liberdade no Brasil, que era um momento de greves, né, e assim por diante.
Bom, aí a gente tem um texto, né? Que é o texto Contas do romance Vidas Secas. É tão interessante que assim a Vitória, ela tem uma visão, né, muito além do Fabiano em relação a algumas questões. Por exemplo, quando começa a amarelar tudo, quando ela vê os pássaros chegando para tomar aquela pouca água que tem ali para o gado, ela então vai falar para o Fabiano que a seca chegou no lugar, que eles precisam sair dali daquela fazenda, que é o capítulo fuga. Por que eles fogem? Porque o fazendeiro não é coerente com as contas. Eles estão sempre devendo para o fazendeiro, eles jamais vão conseguir pagar para o patrão do Fabiano. E assim a Vitória, ela sabe fazer as contas. Ela usa os grãos para fazer as contas. E Fabiano reconhece que ela tem uma visão diferenciada da dele. Então veja bem, sobre o fragmento do capítulo Contas do romance Vidas Secas, que é escrito em capítulos independentes, o professor Pompeu, ele diz que é por causa que o Graciliano, ele quer reforçar esse caráter individual das personagens, né? Esse caráter de isolamento das personagens. Por isso, elas são colocadas, né, os episódios são separados. Só o primeiro episódio que se junta ao último episódio, que é o episódio Mudança com o episódio Fuga. Começa com eles procurando um local para sobreviver, né, como animais lutando para sobreviver, e termina com o capítulo Fuga, eles saindo da fazenda e saindo sem falar com o patrão, porque por causa das condições de exploração que eles vivenciaram ali e vivem ali, não tem como. E aí veja bem, o Fabiano baixou a pancada, amunhecou bem. Não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa, porque o Fabiano, ele percebe isso, né? Ele vai sim ser explorado, e quando o patrão fala com ele de maneira rude, ele fica com medo. E aí o amo abrandou e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o dinheiro, examinou, procurou adivinhar quanto lhe fora furtado. Não podia dizer em voz alta, aquilo era um furto, mas era. Tomava-lhe o gado quase de graça e ainda inventava um juro. Que juro? O que havia de safadeza? Porque ele era explorado de todas as maneiras, né? Então a melhor letra para nós aqui é a letra A. Ao se referir assim à Vitória, Fabiana admite que a mulher tinha miolo, ou seja, que ela sabia raciocinar melhor do que ele. Significa que a esposa era inteligente, tinha frequentado escola, sabia fazer conta, e era diferente dele, né? Que ele não sabia fazer conta e que ele nunca tinha frequentado escola, né? Duro isso, né, gente? Dura realidade de saber que ele trabalhava com gado quase de graça e ainda tinha que pagar juros, né? Considere as asserções a seguir a respeito do romance Dom Casmurro de Machado de Assis e São Bernardo. Como a professora falou, eles são sempre se coloca o paralelo entre eles pela questão do ciúme, pela questão do narrador ser o protagonista, a personagem principal, não dá voz à mulher, né? O narrador protagonista inicia o romance constituindo a situação que o levou a escrever. Verdade. Tanto em São Bernardo, ele fala que do aniversário dele, ele fala que ele vai dividir a obra entre o padre, o jornalista, só que a gente conhece o caráter dele. Depois ele briga com todo mundo e vai tentar fazer a obra sozinho e vai falar dessa dificuldade da escrita. Então a 1 está correta. A 2, a análise psicológica, especialmente a que o narrador protagonista faz de si mesmo, ocupa importante lugar no romance. Verdade. A ação do romance evolui em torno de um triângulo amoroso, real ou suspeito. Totalmente verdadeiro, tanto de Dom Casmurro como de São Bernardo. Por fim, Paulo Honório dorme até com a arma, porque até o som dos animais na mata, eles falam que eram os amantes da mulher procurando por ela, Madalena, que ele casou e que a Madalena foi muito educada com ele, foi muito, né? Ele fala que ela foi se mostrando aos poucos e que ela o tratou muito bem, que era esmola demais, e ele ama a Madalena. Né? E isso foi o grande problema dele. E aí ele não teve o controle desse amor. E o ciúme exagerado de Madalena, né, leva Madalena ao suicídio.
E a Capitu, já o Bentinho a leva para a Europa, dizendo que ela vai cuidar da educação do filho. E volta da Europa, não responde a nenhuma carta da Capitu, né? E assim por diante. Então, a 1, a 2 e a 3 está correta. Agora vamos ver a 4. O narrador protagonista reconhece ao final do romance que deixou cegar pelo ciúme e que formou um juízo errôneo da amada. Isso não ocorre, né, gente? Não ocorre. Ele quer convencer o leitor, o Bentinho. E em São Bernardo ele fala que ele faria tudo do mesmo jeito, que é uma questão da profissão. Então a melhor letra para nós é a letra C, que traz como correto o 1, o 2 e o 3. Né? A número 5, também falando de Graciliano Ramos, no romance Angústia, Luiz da Silva, em seu dilema, ou de casar-se com a vizinha Maria, muda-se para o Rio de Janeiro, local de todos os romances de Graciliano. Não é verdade isso. Quem escreve com as obras, todas as obras no Rio de Janeiro, uma inclusive que tem algumas cenas em Minas, mas depois vai para o Rio de Janeiro, é o Machado de Assis. O Graciliano não, nós temos o sertão, né? Então nunca. Então a 1 está errada. Em São Bernardo, Paulo Honório, narrador, protagonista, recupera sua trajetória de sucesso econômico, mas de fracasso afetivo, verdade. E ele fala que ele não sabia amar, que ele tinha um coração pequeno, ele tinha um nariz enorme, boca enorme, os dedos enormes, né? Ele era um deformado. Então, verdade. No romance Vidas Secas é narrada a dura trajetória de uma família de retirantes que luta contra as condições adversas, tanto naturais como sociais. Também é verdadeiro, né, gente? Então, o que é verdadeiro? O 2 e o 3. Então, a melhor letra para nós é a letra D. Bom, agora, essa 6 ela é muito importante. Por quê? Porque é o nosso conceito de romance de 30. Os temas dos romances de 30. Por exemplo, José Lins do Rego já trata-se do ciclo da cana-de-açúcar. Né? O Jorge Amado, os Senhores Coronéis, a disputa pela terra do cacau. Então nós já vimos a Raquel de Queiroz, o Graciliano, e agora a professora está comentando a respeito do José Lins e a respeito do Jorge Amado. Então, falando aqui, olha, por exemplo, do romance de 30, é correto afirmar que o ciclo do romance regional de 30 começa com 15 de Raquel de Queiroz e termina com Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas é da geração de 45, então por isso essa letra A está incorreta. A estética da escola realista marca o romance de 30, com rigor formal. Os autores não adotam desvios da norma culta nas transcrições de diálogos, sendo considerados neorrealistas. Eles são neorrealistas, mas não é por causa do rigor formal, é por causa da análise psicológica, principalmente em Graciliano Ramos. Então a letra B não dá para a gente validar. A letra C, entre os autores representativos desse período estão José Lins do Rego, cujo livro de estreia foi Cacau, e Jorge Amado, que estreou com Banguê. Aqui está trocado as obras, né? Jorge Amado, Cacau, porque ele vai falar da disputa pela terra do cacau, dos senhores coronéis, e o José Lins, o ciclo da cana-de-açúcar. Menino de Engenho, Fogo Morto, que é obra-prima, que fala da ascensão e decadência, Banguê, né, gente? Moleque Ricardo. Então, os temas do engenho estão no ciclo da cana-de-açúcar. Então, não dá, tá incorreto. Guimarães Rosa, mineiro, trouxe para o romance regional de 30 a presença de uma consciência mística e mágica de uma linguagem renovadora. O que está incorreto aqui? Regional de 30, é de 45, né? O metafísico aí, olha, a presença da consciência mística, ok. Linguagem renovadora, ok. Prosa poética, ok. Pega as palavras, os arcaísmos, tudo bem. Agora vamos à letra E. Graciliano Ramos tem como uma das obras conhecidas Vidas Secas, cujo valor assenta-se na construção formal e na visão de um mundo sertanejo. De estilo seco, elegante, despojado, tem entre os seus escritos o autobiográfico Memórias do Cárcere, verdade. Inclusive, ele conta, gente, que quando ele estava na prisão, ele começou a escrever. Só que quando as pessoas, os prisioneiros políticos passavam mal, que iam para enfermaria, eles não voltavam. E aí começa um barulho no corredor. E aí ele fica com muito medo. E aquele escrito que ele começou, ele mastigou, engoliu. E ele fala que foi ótimo isso. Por quê?
porque foi muito interessante escrever Memórias do Cárcere depois que ele saiu da prisão, porque aí ele teve tempo para refletir tudo o que aconteceu com ele ali na prisão, né? Então, Graciliano Ramos, correto, letra E. A número 7 é muito legal essa questão, porque, olha só, assinale a alternativa correta em relação às obras que representam cenas e caracterizam a brutal realidade dos retirantes nordestinos. A pé, né, gente? Completamente sem apoio, sem conforto, nada. Então, a brutal, né, realidade deles. Morte dos filhos por comer, por exemplo, raízes envenenadas, né, como é o caso do 15 da Raquel de Queiroz. Então, qual é? O 15 da Raquel de Queiroz e Vidas Secas de Graciliano Ramos. A letra A. Menino de Engenho já é o ciclo da cana-de-açúcar, né? Grande Sertão Veredas já é da geração de 45. A Rosa do Povo é a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Os Sertões já é o pré-moderno e a Guerra de Canudos. Um Lugar ao Sol do Érico Veríssimo já... O Érico Veríssimo não vai falar de seca, ele vai falar da formação do Rio Grande do Sul, do crescimento das cidades. Legião Estrangeira da Clarice, o intimismo da Clarice da terceira geração. Capitães de Areia, do Jorge Amado, são os menores abandonados. E Europeias é o Jeca, né, gente? Entregue à fatalidade e à preguiça do interior paulista. Então, a melhor letra para nós é a letra A. Aqui agora a gente tem trechos do poeta maior, né, da nossa literatura, considerado o poeta mais completo, que tem características da primeira, da segunda e da terceira geração. A Flor e a Náusea, preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? O elefante, eis o meu pobre elefante, pronto para sair, à procura de amigos no mundo enfastiado, que já não crê nos bichos e duvida das coisas. É correto afirmar que os fragmentos anteriores exemplificam as seguintes oscilações vividas por Carlos Drummond de Andrade em A Rosa do Povo. Os limites da condição da classe devem paralisar ou posso ativar mitos que representam o meu esforço de solidarização, né? Porque ele vai fazer essa temática social, essa questão da solidariedade. Tem um momento que ele é altamente pessimista, mas tem um momento que ele encontra uma saída, e a saída que ele encontra é caminharmos de mãos dadas, né? Essa é a saída que ele encontra. E aqui a gente tem o texto As 100 Razões do Amor, né? Que ele vai falar, não te amo porque te amo. Não precisa ser amante, e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim, porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Mesmo quando ele fala de amor, tem essa coisa filosófica, né, gente? Porque ele não excede em sentimentalismo. Como ele mesmo afirma, o tempo presente é a sua matéria, a vida presente. Ele vai falar muito a respeito da própria poesia. Ele é metafísico. Então nós vamos observar o seguinte, em relação à obra dele, em relação à década de 30, qual é a preocupação evidente na obra do Carlos Drummond de Andrade? Por que ele está na segunda geração? É por causa da poesia social. É porque ele vai tratar da guerra. É porque ele vai tratar da insegurança que vem com a guerra. Então, por isso, a melhor letra é, sem dúvida, a letra D. Porque essa é a grande marca dele, né? Que é a poesia social. Não é a falta de comunicação, não é a metafísica, não é a poesia reflexiva. Ele tem uma poesia reflexiva que o aponta para a terceira geração. Mas a grande marca que o classifica na segunda geração é a temática social. Certinho, gente? Então, experimentalismo formal, a gente sabe que na obra do Drummond tem a brincadeira, tem um poema piada,
como, né, ele vai experimentar um pouco de tudo. Aqui a gente tem um trecho de um poema maravilhoso do Vinícius de Moraes, que é O Operário em Construção. É tão interessante isso, gente, porque o título é O Operário em Construção, quer dizer, o operário da construção civil construindo o seu pensamento crítico, entendendo a importância do seu trabalho, né? E o Vinícius faz parte da corrente espiritualista. Quem é que compõe a corrente espiritualista? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Murilo Mendes, também da segunda geração. Corrente espiritualista significa subjetividade, significa a emoção. E aqui o que a gente vê? Ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subiu com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Então, meus amores, sobre o fragmento, o operário ou o eu poético se refere a quê? O que é incorreto, né? O que é incorreto? É visto inicialmente como um indivíduo subjugado, sem a liberdade, sim, né? Porque ele fala um pássaro sem asas, correto? Não consegue fazer do seu trabalho um meio de libertação e acaba contraditoriamente na condição de oprimido. Né? O paradoxo quando ele fala a casa que fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão, corretíssimo. A letra C, tem consciência crítica da sua mais-valia, luta pelos seus direitos e buscava reverter a situação ao questionar como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão, né? Então essa consciência, ele vai ter essa consciência agora nesse momento. Ele ainda não tinha essa consciência da sua mais-valia, não, né? Dar-se conta de uma súbita aqui, tá vendo, gente? Constatação de que tudo à sua volta é fruto do seu trabalho. Então ele dá conta da importância do seu trabalho, né? Ele tem esse momento de construir isso, né? Constrói sua consciência ao longo do texto, criando, né, uma dicotomia entre a construção de habitações e objetos e a construção do seu próprio olhar crítico, que até então ele não tinha, na condição de humilde operário, explorado pelo sistema econômico. Então também está correto. Então por isso é a letra C, né, que é a letra incorreta. Meus amores, eu espero que vocês façam uma boa prova, lembrando dessas temáticas, né, das temáticas sociais, lembrando dessas temáticas do Nordeste. E a professora quer pedir para vocês, para não deixar nada em branco, aquilo que se refere ao texto, faz uma leitura, por favor, cuidadosa do texto, né, com paciência. E sempre que a gente tem o texto, o que acontece? Nós vamos conseguir as nossas respostas ali no texto. Boa prova para vocês, boa semana, um grande beijo.